Orumilalade, Orumilalade, ye 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 moro ifa. Orumilalade, 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 ye 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 moro ifa. Orumilalade, Papa Orumilalade, Orumilalade, ye 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 moro ifa. Orumilalade, Orumilalade. Iburu, Ibóia, Buxaxê. Meu nome é Paulo Pedro, para quem não me conhece. Aonde eu me Ledilho. Sou fundador, né, e também dirijo essa casa de fala, o Instituto Falman, junto com, somos 14 babalaús ao todo, né, na qual temos essa missão, né, dentro de Ifá, dentro da humanidade, que fazemos juramento, né, para ajudar, né, o crescimento e desenvolvimento de todos. Esse é o juramento do Babalaú faz, na qual a gente vai falar sobre o origem. Em primeiro lugar, também eu gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que sou muito honrado em poder falar esse tema, que é um tema maravilhoso, é um tema de grandeza, de tamanho que vocês não imaginam. Eu espero que eu consiga, né, contribuir, né, para que vocês possam sair daqui sabendo um pouco sobre esse tema, para que vocês possam aplicar na vida de vocês e também poder crescer, né, que esse tema ele é um tema muito bom, tenho convicção disso, vocês não estão perdendo o tempo de vocês. Se sintam acolhidos também, a Casa de Ifá, né, está aberta sempre para todos e nós estamos nessa missão que é muito honrosa. O tema de hoje, quando a gente fala de Ori, né, é importante ter a seguinte compreensão. Isso é importante para que vocês possam acompanhar o raciocínio. Eu vou tentar falar de uma linguagem na qual vocês possam entender. Não muito profunda dentro do Urubá, mas também usando o português, algumas comparações, para que seja bem esclarecedora. Uma linguagem coloquial, digamos assim. A importância de entendimento que nós vivemos num plano físico. E esse plano físico, ele veio de um plano espiritual. Todos nós temos um plano espiritual na Terra. E esse plano espiritual, ele veio através de uma construção feita por Deus. Né? Na terra de Urubá, é chamado de Olodumare, só para que as pessoas entendam essa colocação, que nós somos de tradição católica, né? E temos dentro do Brasil essa religião maravilhosa, que veio da África, né? Através do Egito, que também é África, e que fala que o construtor é o Olodumare, mas para outros é Deus, isso é universal, não tem como questionar. E essa construção de um grande projeto, né, que nós fazemos parte. E nesse momento, quando foi construído o projeto Terra, Vida, Natureza, tudo isso, teve um momento que os seres humanos foram criados. Né? E aí, devemos entender que tudo que veio do plano físico, saiu do plano espiritual, veio do plano físico, veio através de um Odu. Esse que é o grande boom das circunstâncias da vida, que as pessoas acabam querendo entender como que é isso. Né? Esses Odus, que são 256 Odus, cada um deles com 25 caminhos, dando um total exorbitante de processo, traz para a gente a compreensão de cada circunstância e cada coisa que foi criada na Terra, no mundo, digamos assim. Como, por exemplo, em Ogundameji nasceu o Big Bang. Né? Eu vou só botar um modo avião aqui para não atrapalhar. Nasceu o Big Bang. Ou seja, o Big Bang é onde foi a união dos planetas, né? Aquela explosão, e aonde através das suas moléculas nasceu o planeta Terra, e vem toda aí uma consequência de coisas para que hoje estejamos aqui. Isso foi através de um projeto de Olodumare que escolheu esses Odus para poder falar para nós, Babalaú,
como um segredo, né? Porque os babalaús, eles são pessoas escolhidas por Olodumare para, através dos seus estudos, através do seu conhecimento, trazer para outras pessoas como lidar com a vida e como é que vai ser esse desenvolver, né? E aí foi criado os seres humanos, né? E os seres humanos foi como um fator principal para a condução e direcionamento deles, foi criado através de Olodumare o Ori, né? O que é Ori? É a nossa cabeça. Então, quando Orunmila, que acabou sendo o secretário de todo esse processo, ele testemunhou e escreveu esses pataquins, esses udus, para que possamos, né, ter acesso a essa informação através de Ifá, para que essa informação ajude esse entendimento. Lembrando também que Deus, né, Olodumare, né, em outras nações, em outras dinastias, tem outro nome: Alá, Buda, Jesus Cristo. A gente não vai ter nenhum tipo de julgamento, né, sobre isso. Que a gente quer aprender através da religião Yorubá como isso funciona na nossa vida, entendeu? Que é uma religião, né, que ela acaba sendo, né, uma religião direta de Deus. Ela propriamente dita, Ifá, ela não é religião. E religião são dogmas criados pelos homens para poder se relacionar com a vida, se relacionar com seus princípios. E Ifá não. Ele traz aí uma informação direta com Deus, com Olodumare, através desses princípios dados pelos outros. Isso é deixar isso bem claro, para dizer que nós não estamos aqui para falar da religião, né? Viemos da terra Yorubá, mas como se fosse também uma terra católica, protestante, que traz esse princípio do início de tudo. Então agora vamos falar sobre o Ori, né? E poder trazer mais assertividade no tema. E aí, Olodumare percebeu que o último órgão a ser feito foi a cabeça, porque viu da necessidade que as pessoas tinham para se movimentar, se orientar e poder entender melhor a sua vida. Quando foi criada a cabeça, através disso, foi escolhido um orixá para fazer esse papel, que foi o Babá Jalá. Ao fazer a nossa cabeça, Babá Jalá, né, recebeu essa ordem de Olodumare, de Orunmila, com a seguinte exigência. Isso que é interessante nesse tema. Que a nossa cabeça ela fosse divina. O que é divino, padrinho? Divino é todo aquele orixá que não incorpora. Então, você incorpora com Orunmila, Orunmila é divino. Você incorpora com Olokun, Olokun é divino. Você incorpora com Orixaú, Orixaú é divino. Você incorpora com Oxum, sim, então Oxum é deidade. Você incorpora com Ogum, Ogum é deidade. Então essa separação, essa classificação é importante para entender que a nossa cabeça ela está num panteão acima da questão ancestral. Porém, né, a cabeça teve essa exigência de ser divina. E o Batalá, ao fazer a cabeça, ao construir a cabeça, tinha problemas com bebida, né? Como conta vários pataquins, o Batalá passou na terra, né? Foi um dos responsáveis pela construção do mundo também, junto com o Dudua, e ele fez as cabeças tortas. Por isso que Orunmila, ao perceber isso, né? E perceber outras coisas, ele trouxe a religião, né, de Ifá, que é filosófica, né, para que as pessoas pudessem desenvolver melhor esse entendimento. Então, quando a cabeça foi feita de forma torta, digamos assim, foi feito várias obras feitas por Orunmila
para que essa cabeça conseguisse a ter o seu máximo, né? Ele conseguisse atingir, né, a sua plenitude. Então agora a gente pode entender o porquê muitas pessoas têm dificuldade, déficit de atenção, não conseguem desenvolver, não conseguem trazer não conseguem resolver vários problemas emocionais, afetivos, não entende as suas traumatizações, mas esse não era, né, a intenção do Criador de Odomai, porque a intenção era que as coisas fossem de uma forma perfeita, porque a Terra foi considerada um planejamento para que os espíritos, né, pudessem passar por uma experiência, né, essa experiência que nós vivemos, que está no outro chamado Curamei, que fala felicidade no céu, cativeiro na terra. Então nós estamos sempre presos, né, de uma forma ou de outra, ou preso a emoções, ou preso a sentimento, preso às suas emissões. E aí, observando esse problema, que veio através da construção da cabeça, Baba Ajalá, ele continuou fabricando essas cabeças para as pessoas. E aí, Orunmila passou a trazer para as pessoas que ela chegasse até Ifá, para que o próprio Baba Ajalá consertasse essa situação na qual ocorreu na construção do mundo e na construção dos seres humanos. E aí, quando a pessoa se inicia em Ifá, ela aprende de uma forma a conhecer a si própria. Por quê? Porque a iniciação de Ifá traz para nós o nosso destino. E aí, ao saber o nosso destino, você vai saber entender, compreender melhor como lidar com a sua vida. E não fazer nenhum tipo de julgamento desde quando você passou para esse processo. Desde ali da concepção, né, que é a primeira fase, onde a pessoa nasce, aí passa pela fase da infância, fase de adolescência, e chega à sua fase adulta, trazendo toda aquela traumatização que o próprio destino conta. Então, Orunmila diz que a partir daí é importante a pessoa se iniciar em Ifá para que ela possa lidar com os seus defeitos e com as suas qualidades. Eu sempre dou um exemplo que a espiritualidade, não somente Orunmila, né, mas também todos os orixás fazem parte desse processo. Os mais importantes é Iemanjá e Obatalá, né? Digamos que nós sejamos uma pilha, só para que vocês entendam de uma forma, dando uma forma figurada, né? Uma pilha, ela precisa de duas polaridades, uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. Essas duas polaridades é representada pelos nossos pais, né? Nossos pais biológicos. E aí, se essas duas polaridades não funcionam bem, nós levamos para a nossa vida adulta, né, várias traumatizações. Lembrando que não está tendo julgamento, mas que possamos entender, né, o sentido da vida. Que precisamos ter um genitor e uma genitora para que possamos passar por esse processo, que é a vida, que é essa experiência na Terra. Então, Orunmila pediu que os orixás entrassem nesse processo para ajudar as pessoas, né? Obatalá representando o nosso pai e Iemanjá, a grande mãe, representando a nossa mãe. E aí, através daí, vocês vão alinhar, através da espiritualidade, claro, que como esse sentimento pode ser resolvido. Por quê? Porque não existe ser humano perfeito, né? Nossos pais tiveram problemas, né, de uma forma ou de outra, e a nossa mãe também. E aí a gente leva para a nossa vida adulta sentimentos e circunstâncias que nos atrapalham. Os orixás, dentro do panteão Urubá, todos eles têm seu ponto, né, para que os seres humanos possam ter uma vida plena. Por quê? Porque houve essa preocupação de Olodumare
para que tenhamos essa informação. Porque ele percebeu que nesse processo as pessoas estavam se perdendo, o casamento estava se acabando, a pessoa não estava sabendo lidar consigo próprio. E aí o Batalá, né, ele continuou através desse processo para com os seres humanos, que houve esse problema com o álcool, onde ele fez as cabeças assim. E aí quando a pessoa se inicia em Ifá, ela tem, né, o mandato de Deus, o mandato de Olof, uma troca. A cabeça é trocada, né, espiritualmente. É como se fosse um renascimento. Todas as pessoas, né, dentro de Ifá percebem isso, entendeu? Como pessoas aqui que me conhecem, que conhecem minha trajetória, né, parece que foi um milagre. Mas na verdade não foi milagre nenhum, foi espiritual. Existe o processo espiritual e existe também o processo dentro da psicanálise, né, dentro da psicologia, que ambos precisam dar junto, né? E a cabeça, ela como passa a ser o centro de tudo, né? E ela também, como eu falei no início, ela é uma divindade. Se a pessoa conseguir equilibrar esses dois polos, que é a questão do pai e da mãe, porque é através deles que a gente traz os nossos traumas. E quando você equilibra isso, você entra, né, na sua plenitude. A espiritualidade, ela tem esse contexto na nossa vida. Então, por isso que é importante ser religioso e fazer essa conexão dentro da nossa vida. Quando também, esse é um momento crítico dentro desse processo, que Olodumare não percebeu que ia acontecer isso, ele viu que ao dar ao ser humano um orixá tão forte, que é divino, né, a cabeça, ele também buscou levar dificuldade. Então ele criou uma divindade chamada Elenini Yemolou, que só muda o nome, mas a divindade é a mesma, para que pudesse dificultar a vida da cabeça, para que possamos passar por esse processo de uma forma mais difícil. Por quê? Porque foi dado para nós um poder muito grande. Então, era necessário que tivéssemos na nossa vida as dificuldades e os infortúnios que está dentro do nosso processo. Sendo que isso depois acabou sendo um grande problema. Os infortúnios nossos e as nossas dificuldades estão dentro do Odu, né? Como eu falei, está dentro de Orosomei. Quando a gente sai da Câmara de Olodumare e a gente entra no processo de evolução, no processo de experiência na Terra, essa divindade ela vem junto com a gente aqui nas costas, no pescoço, e é representado pela coluna vertebral. Cada vértebra representa uma dificuldade, um infortúnio que é necessário. E as pessoas, muitas das vezes, não sabem lidar com isso, né? E acaba desistindo, e acaba não sabendo passar por esse processo. Então, vocês percebam que Ifá, né, ele representa a construção do mundo, mas a gente só está voltado aqui para a formação, né, e a construção dos seres humanos, né? E aí essa metodologia, essa explicação faz a gente entender que devemos estar sempre praticando a espiritualidade para tirar a força de Elenini e de Emonu, né? Muitas das vezes a gente não percebe o poder que nós temos. Tem um caminho que fala em Baba Yoga, que fala assim, o que separa um homem do outro não é a sua formação, não é a sua coroa. Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou pai de santo, eu sou babalaô, sou um mestre dos magos. O que separa um homem do outro é o conhecimento. Então, quando a gente busca o conhecimento, a gente chega no processo de evolução. E o conhecimento, dentro desse tema olímpico, vai fazer com que vocês consigam, né, equilibrar essas duas polaridades, que representa o amor da mãe e a busca da nutrição, né,
que é pelo pai. Esses dois personagens faz com que sejamos dois. E Fá explica também que existe uma questão que é hereditária, né? A hereditariedade. Né? Se você for perceber, todos aqui fazemos a mesma coisa que nossos pais faziam. Né? Meu pai era comerciante, eu também sou comerciante. Meus pais eram religiosos, eu também sou religioso. O meu pai, ele era mecânico, também sou mecânico. Existe uma regra ou outra que pode se quebrar, mas essa hereditariedade, que se está em Oxê-Massá, fala também que a gente herda as doenças dos nossos pais também. Herdamos costumes e herdamos doenças. Então, o Ifá, através do Ori, a gente muda a nossa forma de viver, né? A gente muda a forma que nos ensinaram, não culpando se o pai ensinou certo ou errado, mas ao saber o seu destino, você pode mudar isso. Se meu pai morreu infartado, por exemplo, meu pai morreu com Alzheimer, né? Eu tenho tendência a morrer com Alzheimer, mas eu posso mudar isso. Meu pai morreu infartado, como muitos aí tem problema de família que morreu com doença cardíaca e como também com doença de câncer, né? São históricos que a gente pode mudar através de Ifá, né? Não é nenhum tipo de milagre, mas você vai mudar, são costumes, né? Que é herdado na família. E Ifá traz essa mudança que você pode fazer. Muitas vezes as pessoas conseguem ter a religião, mas isso é muito difícil. Muito difícil porque já aprendemos dessa maneira. Então mudar ou desconstruir é muito difícil. Então Ifá traz isso, né? A forma que a gente se alimenta, a forma que a gente busca a nossa vida, as pessoas que a gente se relaciona, né? Como é que é a nossa evolução, né? E Ifá mostra aonde está, dentro da iniciação, as suas dificuldades, né? E as suas virtudes, né? Onde você tem seu ponto mais forte. E aí, através disso, você pode mudar toda uma história, né? O tema de Ori, ele é um tema muito grande, né? Numa próxima reunião, eu vou ensinar para as pessoas, né, alguns métodos que a gente pode aplicar na nossa vida para que a nossa cabeça ela tenha maior equilíbrio. Mas o nosso mestre Orunmila, né, que é o maior psicólogo que tem, até porque ele é chamado, né, o orixá da sabedoria. Então, ele traz para a gente toda essa informação para que a gente possa mudar esse contexto, né? Muitas das vezes a nossa cabeça nos sabota, né? A gente não dá valor às coisas, porque nós aprendemos assim. A gente viu, né, as pessoas, né, viver dessa forma e a gente acha que é o certo. A gente está acostumado a almoçar. Uma vez eu vi uma foto e trouxe isso para a gente. A gente está acostumado a almoçar na chuva, né? Tá um prato de comida e está comendo no meio de uma tempestade e a gente acha isso normal. Por quê? Porque a gente está acostumado a sofrer, entendeu? E a gente tem que mudar todo esse paradoxo e que a religião que fala traz informação, conteúdo para que você possa acessar dentro da ancestralidade, né, e poder ter um equilíbrio, né? E a pessoa no equilíbrio, isso já foi mais do que diagnosticado pela psicanálise, que as emoções trazem doenças, né? E as emoções têm que ser controladas. E nós temos várias coisas na nossa vida que a gente não sabe lidar. A gente não sabe lidar talvez consigo próprio, né? São doenças psíquicas mentais. A gente não sabe lidar, né, com as nossas fobias, né? Tem uma fobia que eu falei com um afilhado meu que ele ia fazer uma palestra. Não é nenhuma palestra, ele ia falar sobre um tema. E ele não veio mais com a ideia. Ele falou, não, não vai fazer mais não. Porque é o medo de falar físico, né?
Tem também medo de escuro, medo... São vários, né? Que isso vem através de traumas que a gente traz. Então, a importância do autoconhecimento, se conhecer, entender, saber como lidar. Cada um, nós são seres individuais. O que me mata te cura, o que te cura me mata. E aí, através desse Temori, e através também de uma iniciação, você vai saber como alinhar a sua cabeça. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que se afastar, porque a gente não sabe lidar. E tem coisas que a gente tem que ir à frente, buscar, porque são emoções, né? E aí, através de uma iniciação, você vai saber como lidar com as suas emoções e você não entrar num processo patológico, né? A perda de memória, dores na coluna, dores nas costas, dores nas pernas, são tudo doenças psicomáticas, onde a gente não sabe lidar consigo próprio. O que mais eu vejo nessa imersão da vida de fato é que as pessoas não sabem lidar, né, com os seus sentimentos, com a relação com o filho, com a relação com o pai, com a mãe. Além desse problema pessoal e físico, nós temos também inimigos astrais, né, que vêm através das reencarnações, que fala em vários udus, né, o John Mulu, fala o Sauribu, fala que brigar com um vivo é difícil, mas brigar com o morto não tem como. E nós temos um alinhamento dentro desse processo espiritual, que é um alinhamento com a nossa ancestralidade. E a nossa ancestralidade, ela tem poder até de nos matar. Por quê? Porque a gente, muitas das vezes, fazemos escolhas no benefício próprio. E aí, ao se iniciar, ao saber o seu destino, você vai saber alinhar isso. Porque existe dentro, né, do processo espiritual, existe contrato. E as pessoas, às vezes, não sabem por que a vida de um anda e a vida do outro não anda, né? Esse contrato precisa ser dito para vocês através de consulta e fala, através de iniciação. Você nasceu para ser sacerdote. Você nasceu para ser comerciante. Não há conexão com a internet agora porque você está no modo avião. Você nasceu para aquilo. E aí esse processo é importante ter esse conhecimento e poder saber lidar com isso, para que a gente entenda que a vida, né, ela só evolui quando a gente está fora da nossa zona de conforto. E aí a gente muitas das vezes culpa a nossa ancestralidade, culpa os nossos orixás, porque eu estou passando por isso, né? É como tivesse um cachorro, né, preso numa árvore com uma corda bem longa, bem grande, e o cachorro fica correndo em volta da árvore, tendo uma falsa sensação de liberdade, né? E quando a gente vê, a gente não anda, a gente não caminha, né? Fica rodando em volta, né, cometendo os mesmos erros, né? E não entende que o problema não está nas pessoas, o problema está na gente, que a gente não consegue lidar com as nossas emoções, não consegue lidar com nossos traumas, não consegue lidar com as nossas fobias, né? E o IFA, a espiritualidade, esse tema é para isso, para que possamos entender isso, né? Praticar a espiritualidade, para que Enimi e Emou, que foi criado por Olodumare, para que as pessoas conquistem, né? Tenham as suas conquistas, e não fala que foi fácil, né? A dificuldade é para valorizar. Imagina se as pessoas passassem por esse processo e no final da vida falassem assim: pô, tão fácil. A dificuldade é para que a cabeça nossa possa sair da nossa zona de conforto e acessar da nossa melhor versão. Muitas das vezes a nossa melhor versão ela está guardada e a pessoa não consegue acessar. Por que não consegue acessar? Porque não tem conhecimento, não entende. Por isso que é importante, né? O Temori, ele salva muitas pessoas,
porque a gente vai evitar, né, sair dessa zona, né, de conforto, ir para o confronto para poder conquistar as coisas, fazer uma história de verdade, né? Ser coadjuvante da nossa história. Poder, muitas das vezes, que as pessoas não entendem, muitas das vezes é importante você ficar sozinho. Muitas das vezes, saber lidar com a solidão, né? Não colocar as nossas emoções, a nossa vida na mão de outras pessoas. Porque são as pessoas com defeitos vivendo com pessoas com defeitos. Né? O autoconhecimento, se amar, né? Ter um ponderamento para que a vida, né, as circunstâncias, ela não traga doença para a gente. Porque a gente não sabe, muitas das vezes, lidar com certas coisas. Quantas mães morrem para enterrar um filho? Quantas mães morrem? Quantas pessoas também morrem ao se separar de um relacionamento? Ou de pessoas que já foram embora? Entendeu? E ali você adquire várias doenças, né? E poderia viver bem melhor, porque tem que entender o processo, né? A importância desse entendimento é para que, né, tem um outro chamado Trucomês, que fala assim: a gente, quando descobre a origem da nossa dor, a gente entra no processo de cura. E a gente, muitas das vezes, guarda emoções, como, por exemplo, o rancor, né? O rancor guardado por muitos anos, ele transforma num câncer. Porque o rancor já não é uma doença, já não é um sentimento do corpo, é um sentimento da alma. Então, liberar o perdão, né? Saber lidar com as suas limitações, isso tudo é importante, né? Isso tudo você precisa aprender para que você seja, né, o coadjuvante da sua vida, que você possa fazer uma vida melhor, né? E passar por essa experiência, como está em Altura Mei, né? A experiência da vida de uma forma melhor. Eu sempre falo que a gente devemos estar conectado à espiritualidade. Como é que faz essa conexão? Contemplando, né? Contemplando a natureza, contemplando o sol, contemplando uma planta, né? Você entra em equilíbrio, porque tem um pataquim que eu acho formidável, está em Eretecutã, que a gente não consegue entender porque uma árvore, né, linda, bela, do lado dela tem uma árvore seca. O sol é o mesmo, o chão, a adubo é o mesmo, numa tá... Não, pede para desligar o valor. E uma seca e a outra linda. Porque aquela que está bonita, ela escolheu, né, isso é importante para vocês, né, para as pessoas que estão assistindo, que você pode chegar aos 100 anos junto com essa tese. Né? A tese onde fala que o universo, que é o Lodumare, Deus, ele é muito cruel quando a gente não serve mais. Quando a gente escolhe, né, a não servir, né, esse processo. Muitas das vezes a pessoa, quando se aposenta, ela involuntariamente, ela acha que a vida acabou. Né? Eu me aposentei, agora tá bom. Aí o que acontece? Ela vira aquela árvore seca e morre. Quantas pessoas se aposentam e passam por isso? Por quê? Porque devemos estar envolvidos com esse crescimento. A história da árvore ela é fácil para trazer uma melhor compreensão. A árvore, quando ela cresce, ela para de crescer, né? E aí ela precisa dar os frutos para que ela continue crescendo. E aí ela dá os frutos, esse fruto ela cai no chão, alimenta a terra, alimenta os animais, alimenta o homem, né? E ela passa a fazer parte desse processo. Aí o que acontece? Ela continua crescendo. Isso somos nós também. Quando a gente dando fruto para as pessoas. O que é o fruto? Conhecimento. Então você tem que estudar, aprender e ensinar. Estudar, aprender e ensinar. Como está em Baba Yoga, quando eu falei no começo. Se você fizer isso,
não precisa fazer dieta milagrosa, não precisa ser atleta número 1, porque a natureza ela vai te botar resistente, assim como a árvore. Aquela árvore seca, ela simplesmente escolheu e não dar o fruto. O que o universo fez com ela? Secou ela sem dó e sem pena. Assim somos nós também. Então, o Babalaú, principalmente, tem um odor, se eu não me engano, o Yori Elatrupa, onde fala que o Babalaú que não estuda, o Milamar. Não é que o não vai matar. Está falando que ele vai sair desse processo, que ele vai morrer sozinho. Então, se vocês colocarem isso como meta na vida de vocês, né, vocês fatalmente, né, podem tomar aquela Coca-Cola, aquela carne gordurosa, né, mas a resistência física e mental ela vai crescer. Aí vocês vão chegar, né, a bem longe da vida, que é a maior experiência que nós queremos. Ninguém quer morrer cedo. Quanto mais longe, melhor. Por quê? Porque viver é você estar ligado diretamente com o que Deus deu de melhor, né? E aí a gente passa por essa experiência de uma forma maravilhosa, né? E não fica uma vida inteira trazendo dores, uma vida inteira trazendo trauma, né? E esse trauma, né, não deixando a gente ser o nosso coadjuvante da nossa vida, dar o melhor de nós, né? Só para concluir, para não ser muito, me alongar muito, né, eu gostaria também de deixar uma história dentro de Ifá, que fala dentro desse tema, e que vocês possam trazer para a vida de vocês também. Quando o Ori veio à Terra, ele não queria vir. Aí a morte, ela foi até ele, amando de Deus, de Lodumare, e falou assim: olha, pode ir para a Terra. Eu e meus filhos não vamos te matar. Mediante esse pacto, ele veio à Terra. Então a morte, ela não mata a gente. O que mata a gente são as nossas escolhas. Quem mata a gente somos nós mesmos, né? Nós temos um tempo de vida, claro, né? Mediante as nossas escolhas, a forma que a gente vive, pode durar de no mínimo 80 anos e no máximo 120 anos. Isso, biologicamente, já está explicado que o organismo aguenta a sua visão, o seu estômago, o seu intestino, o seu coração. Mas para isso, nós temos que ver o que a gente faz hoje, né? Da questão do álcool em excesso, comida em excesso, a falta de comprometimento com a gente, né? A nossa vida, com a nossa saúde, né? O autoabandono, né? Quantas pessoas aqui não bebem 2 litros de água por dia? Se bobear, quase todo mundo. Por quê? Porque está na periferia. O que é estar na periferia? A gente está conectado à internet, conectado aos problemas dos outros e não está conectado a nós mesmos, que nós somos, né, o nosso eu. Porque quando você está voltado para você mesmo, que você seja o centro, não dá tempo de nada, né? Se cuidar, o dentista, o médico, se formar, estudar, crescer, planejar. Então, quando você traz você como centro, sai da periferia, né, você consegue desenvolver isso tudo. Nós somos muito perfeitos. Outro dia eu vi um filósofo que escreveu assim: o tempo não é curto. Nós que perdemos tempo com várias coisas que não levam nada. Entendeu? Então, aprender dentro de Ifá, essa filosofia, junto com Ifá, junto com os Babalaús, vai trazer, né, esse equilíbrio. E vocês vão ter como passar bem por isso. Aí, como eu falei, né, seria também mais uma forma de trazer essa informação quando a cabeça ela desceu, o Ori desceu a terra. Então, a nossa morte, isso está em Wikimedia, a gente acaba trazendo de forma precoce, prematura, pelas nossas escolhas. Então, o Orunmila percebeu isso. Ele percebeu que as pessoas estavam morrendo com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos. E por que não cumpria a sua predestinação? Porque resolveu, por
conta dos seus traumas, virar um alcoólatra. Resolveu, por conta das suas ambições, virar uma pessoa sem limite, né? Sem régua, sem medir as coisas, né? O dinheiro é um dos maiores problemas sociais, né? O dinheiro e relacionamento. Então, isso é importante, você ter equilíbrio na vida, para que não seja algo que tire, né, de dentro de você o seu tempo de vida, né? Se amar mais, buscar se conhecer, né? Saber que a nossa família, né, são os nossos maiores desafios, trocar problema por desafio, né? A nossa família é o nosso maior desafio, e que entender que na zona de conforto a gente não cresce. Então que venham os problemas, que venham as traições, que venham mais e mais e mais, para que tenhamos a nossa melhor versão. Senão a gente nunca vai saber. E os nossos ancestrais sempre vão trazer isso para nós, né? E vocês não vão entender o porquê passar por essas circunstâncias. Entender a questão da árvore. A árvore, buscar desafio. Porque se você não buscar desafio, de uma forma cruel a vida vai te dar uma doença bem forte, um problema familiar bem profundo, para que você saia da sua zona de conforto. E talvez você não consiga lidar com isso. Então, ser aquela árvore que dê frutos, que eu tenho convicção que vocês vão ter um organismo melhor, né? Vão ter uma memória melhor, um equilíbrio melhor, e não vão viver nas dores e vão evoluir, entendeu? Esse que é o nosso objetivo dessa palestra, e também contribuir para que as pessoas entendam que Fá não é religião, é filosófico, né? E através da filosofia, de fato, a gente vai trazer adeptos, trazer pessoas para ter esse conhecimento, beber dessa água, como diz, né? Através do conhecimento, através da espiritualidade, porque é necessário. Aquele que não reconhece a sua origem, não sabe nem por que está aqui. Tenhamos que saber qual é o motivo que nós estamos aqui, né? Abrir mão das coisas, né? Muitas das vezes a gente não consegue. E, através de Fá, através de iniciação, você vai saber lidar com isso. Porque sozinho, eu tenho certeza que ninguém consegue. É impossível. E aí vocês podem estar vivendo de uma forma ruim e não chegar ao melhor de você, né? Qual é a nossa melhor versão? Não sei. Porque eu só consigo trazer dor, raiva, mágoa, rancor. Não consigo me livrar disso. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo. Então, você não consegue evoluir. E essa evolução vem através da espiritualidade e através do conhecimento. E aí vocês vão estar entrando no flow, que a gente fala que é um movimento da própria natureza. Porque a natureza é perfeita, né? O ser humano, através disso, acaba não sabendo lidar. Tá bom? Eu agradeço a todos, né? Espero ter contribuído. Mês que vem nós vamos colocar um outro tema, né? Que vai também contribuir muito para todos. Guru e Boia Buxixi.